Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15, versículo 21 até o 28. O primeiro livro que eu escrevi foi Família à Luz da Bíblia. Gosto muito de ministrar para a família. E a temática da palavra nessa noite é: lidere a vitória da sua família. Porque é comum, irmãos, nós ouvirmos uma palavra e pensarmos: que pena que o meu marido não veio. Meus filhos deveriam estar aqui. Minha mulher não podia ter faltado hoje. Só que isso não é verdade. Tudo aquilo que você for ouvir nessa noite é para você. Amém? Deus te trouxe aqui de forma intencional, porque Ele quer ajustar algumas coisas que precisam ser ajustadas para que a vitória da sua família seja completa. E ninguém melhor do que esta mulher aqui, esta mulher cananeia, para nos servir de modelo, de inspiração, para que nós pudéssemos estar aprendendo algumas coisas, algumas diretivas para as nossas vidas, para que a vitória da nossa família seja completa. Pastor, por que liderar a vitória? Porque uma vitória não liderada, irmãos, uma vitória mal administrada, torna-se motivo de vaidade e não de adoração. Uma pessoa que não lidera as suas vitórias, a sua vitória torna-se casca de banana para a sua vida. Já por outro lado, um fracasso bem liderado torna-se um construtor de caráter, de humildade e de dependência de Deus. Aliás, quem está em Deus, todo fracasso é uma bênção disfarçada. Amém? Aquilo que você está vivendo hoje, que você interpreta como fracasso, entenda, isso é uma vitória disfarçada para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode ser colocado aqui para nós? Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, ou tem compaixão de mim, porque minha filha está horrivelmente, tem tradução que fala miseravelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Tem tradução que fala: vem gritando atrás de nós. Versículo 24 diz: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo de número 25 diz: ela porém veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou dizendo: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tem tradução que fala dos seus senhores, é a mesma coisa. Então diga comigo: lidere a vitória da sua família. Irmão, sempre que Deus quer realizar algo, Ele procura um homem. A Bíblia diz que Deus procurou um homem para que estivesse na brecha e se colocasse em intercessão de uma cidade. A Bíblia diz que Deus usa a expressão eu achei a Davi, dando a impressão que Deus estava procurando Davi. Deus não procura quem é interessante, Deus procura quem está interessado. Você está interessado nessa noite em fazer parte de algo grandioso que Ele fará na sua família? Então bata no seu peito até fazer um barulho de chuvas e diz: começa comigo, Senhor. Começa comigo. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, se você quer ser um agente de vitória para a sua família, você precisa entender que você precisa vencer, ou você precisa liderar as suas desvantagens. Por favor, coloque o versículo 21 para mim. A Bíblia diz que Jesus, Ele saiu dali e retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Versículo 22, por favor. E a Bíblia diz que eis que uma mulher cananeia. Qual é a vantagem dessa mulher? Eram duas. Primeira, por ser mulher, naquela época.
Naquela época não existia uma apologia ao empoderamento feminino como existe hoje. Naquela época, ser mulher era uma grande desvantagem. Os judeus faziam uma oração dizendo: Deus, eu te agradeço, primeiro porque eu não sou gentil, e segundo porque eu não sou mulher. Então naquela época realmente ser mulher era ser um sexo frágil. E esta mulher aqui, ela estava em desvantagem, porque além de ser mulher, ela também era cananeia. Marcos, quando narra essa passagem no capítulo 7, diz que ela era cirofenícia de nação, ou seja, ela era de religião pagã. Ela não servia o Deus vivo como eu e você servimos. Esta mulher, ela era de religião grega. O que ela conhecia era a filosofia grega. Então essa mulher, ela tinha algumas desvantagens. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que sempre que Deus quer realizar milagres, Ele nos leva ao nosso limite. Ele nos leva ao extremo do nosso limite. Sempre que Deus quer realizar alguma coisa, Ele realiza em meio às nossas desvantagens. Ou seja, todo sonho que Deus nos dá sempre será maior do que o nosso recurso financeiro. Todo chamado que Deus nos dá sempre será maior do que a nossa capacidade intelectual. Para quê, pastor? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem está me entendendo, diga amém. Esta mulher aqui era uma anônima, mas ela tinha identidade. A Bíblia não fala o nome dela, mas ela tinha identidade. Querido, quando Deus resolve inserir você num projeto, não interessa se o seu nome vai aparecer ou não. O que interessa é que você tenha uma identidade. Quando nós temos uma identidade, nós sabemos quem nós somos. E quando nós sabemos quem nós somos, nós não imitamos qualquer pessoa, e nós não imitamos quem está dando certo. Amém? A questão da identidade, ela é muito fundamental nas nossas vitórias. Uma pessoa que não tem identidade, ela se sabota o tempo inteiro, porque é uma pessoa insegura. Esta mulher aqui, ela não tinha o seu nome registrado no texto, mas ela tinha uma forte identidade e ela sabia quem ela era. É por isso que diante do confronto de Jesus, ela não se descompensou emocionalmente. Quem está me entendendo aqui? Quando nós falamos de identidade, nós precisamos entender que a questão da identidade é muito forte nos nossos resultados. É por isso que Deus precisou mudar alguns nomes na Bíblia Sagrada. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, ele mudou o nome de Jacó para Israel. Só que interessante que ele não mudou o nome de Isaac. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, porque quem deu o nome para Abrão não foi ele, foi Terá. Ele mudou o nome de Jacó para Israel, porque quem deu o nome para Jacó não foi ele, foi o seu pai Isaac e a Rebeca. O nome Abrão quer dizer exaltado. Imagina, Deus não tem negócio com exaltado. O nome Jacó quer dizer enganador, entenda, Deus não tem negócio com enganadores. Só que o nome de Isaac, quem deu para Isaac foi ele, então ele não mudou. E o nome de Isaac quer dizer sorriso. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero que você entenda que a identidade que Deus dá não precisa mudar. A identidade que Deus dá não precisa passar por mudança. Então seja você, entendendo que Deus ama você do jeito que você é, e é você que Ele escolheu para usar e para trazer vitória para a sua família. Amém? Glória a Deus. Se puder me dar um pouquinho de retorno, eu te dou um beijo no coração depois. Então veja só, vença em meio às suas desvantagens. Eu falei aqui que o meu primeiro livro que eu escrevi foi sobre família. Mas de qual família Deus me tirou? De onde que eu saí? Será que eu sou filho, neto de pastor? Não, queridos, não fui, não sou. É interessante que a família em que Deus me tirou foi algo muito interessante, porque minha mãe era umbandista. Minha mãe nunca entrou numa igreja evangélica em toda a vida dela. Minha mãe passava as noites inteiras em centro de umbanda, de sexta para sábado. Minha mãe morreu com 60 anos de idade, vítima de um efizema pulmonar, porque ela fumou durante 49 anos. Graças a Deus que um dia antes dela partir, ela entregou seu coração a Jesus na UTI, depois que eu ministrei ao coração dela. Meu pai morreu alcoólatra com 49 anos de idade.
Meu pai morreu alcoólatra, mas antes de se tornar-se um alcoólatra, meu pai gastou tudo que ele tinha em casa de prostituição. Ele gastou lotes, oficinas, casas, carros, tudo que nós tínhamos, nos deixando comer na lata do lixo. Meu irmão mais velho dizia: eu quero morrer como meu pai. E ele morreu vítima do alcoolismo, vítima do uso abusivo do álcool. Ele morreu na cidade do Rio Maina, ou no bairro Rio Maina, no hospital do Rio Maina, dando crises por causa da bebida alcoólica. Meu irmão morreu com 39 anos de idade, como meu pai morreu com 49. Meu outro irmão é alcoólatra. Meu outro irmão tem tuberculose, é soropositivo e é alcoólatra, inveteradamente. Minha irmã teve mais ou menos uns 5 maridos. E o último que ela tinha, que não era dela, a abandonou depois que deu 2 AVCs em 1 mês e deixou ela usando fralda geriátrica em cima de uma cama, vítima de 2 derrames. Meu outro irmão passou a juventude dele todo dentro de um presídio. E com 20 e poucos anos de idade ele sai desse presídio. E ele se envolve com tráfico e com roubo. E com 28 anos de idade ele sumiu por 15 dias. E depois de 15 dias eu reconheci o corpo dele, que foi achado sem cabeça, podre, em estado de decomposição, porque levou 3 tiros de espingarda calibre 12. Um dos tiros, a queima-roupa, arrancou sua cabeça. E eu tive que reconhecer o corpo do meu irmão com 28 anos de idade. Então eu tinha tudo para desistir da vida e tinha tudo para ficar num quarto escuro em depressão, em fase terminal da vida. Então, querido, e como se isso não bastasse, eu lembrava de uma profecia maldita da minha esposa, quando me chamou, da minha professora, melhor dizendo, quando me chamou na adolescência e disse para mim: Jean, sabe qual vai ser o teu futuro? Eu disse: não. Ela disse: presídio ou morte prematura. Eu disse: por quê? Ela disse: simples, por causa do teu histórico familiar. Tua família é uma tragédia, tua família é um caos. E aí, meu irmão, eu não conhecia Jesus, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu e minha esposa nos conhecemos, não tinha nenhum parente evangélico na minha família e nem na dela. Só que eu trabalhava numa loja, um dia eu ganhei uma biblinha dessa de distribuição gratuita. Essas biblinhas distribuídas pelos Gideões, alguém já conhece? Uma pequenininha assim, tem cinza, tem branca. E eu ganhei uma pequena bíblia daquela e eu e ela começamos a ler. E aquela bíblia, ela mudou a minha história, a história dela. E eu e ela casamos. E 1 mês depois nós entregamos a nossa vida a Jesus. E isso faz 29 anos. E nós nunca mais largamos Jesus. E aí, meu irmão, paradoxalmente, querido, paradoxalmente, Deus pega aquele menino dessa família desajustada. E o primeiro livro que ele escreve, para rodar boa parte do Brasil, ministrando para a família, ministrando para casais, é Família à Luz da Bíblia. Pastor, por que isso acontece? Porque Deus sempre trabalha em meio às nossas desvantagens. Para quê? Para que o nome dele seja reconhecido e exaltado. Para que crie em nós uma dívida de gratidão. Pastor, por que isso acontece? Porque isso só acontece com filhos de Deus. E isso só acontece com filhos de Deus. Diga para alguém do seu lado: você é filho de Deus. O filho de Deus, quando nasceu, não tinha uma porta aberta para ele. Não havia lugar para ele na estalagem. O filho de Deus cresce, tenta entrar em Samaria e as portas se fecham para ele. O filho de Deus morre e ressuscita e depois precisa estar lá na porta do lado de fora de uma igreja, lá dizendo: eis que eu estou à porta e bato. O filho de Deus nunca teve porta aberta na terra. Porém, João capítulo 10 versículo 9, ele disse: eu sou a porta. Quando você descobre quem você é em Deus, você se torna aquilo que você não teve. Você se torna para as pessoas aquilo que você não teve. Se você não teve pai, você se torna pai. Se você não teve recurso, Deus abençoa a sua vida para você se tornar recurso. Se você foi uma pessoa maltratada, você vai ser um agente de bênção, de milagre, de vitória para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Você vai se tornar aquilo que você não teve. Se você é de uma família completamente desajustada, você vai ser um agente transformador de família para as outras pessoas. Entenda isso. Vença em meio às suas desvantagens, porque é aqui que se encontra o milagre de Deus na sua vida.
Fala para mim, irmão, seria um milagre Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem numa fornalha com ar-condicionado? Seria milagre Daniel entrar numa cova de gatinhos? Seria milagre Davi com 3 metros de altura derrotar um anão de 1,5 metro? Seria milagre? Não seria milagre. Seria milagre para mim, seria milagre para nós se Sara, Rebeca, Ana não fossem estéreis, não seria milagre. Mas o que nos faz servir a Deus é que nós servimos um Deus de milagres. E a palavra milagres no grego é meirares, que quer dizer causar surpresa. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2021 vai deixar muita gente de boca aberta. Vai causar surpresa, não só para você, mas para aqueles que disseram que você nunca ia conseguir. Você quer ser um agente de vitória para sua família? Você quer liderar as vitórias da sua família? Você quer ser o primeiro com quem Deus possa contar? John Maxwell disse que Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa realizar o impossível. Vou repetir, anote aí se você puder. John Maxwell disse que Deus está procurando pessoas com as quais Ele possa realizar o impossível. Diga para Deus, conta comigo. Diga para Deus, diga, esse cara sou eu, Senhor. Pode realizar o impossível, primeiro em mim e depois através de mim. Segundo lugar, liderar as vitórias da família é você liderar as suas atitudes com sabedoria. Põe para mim o versículo de número 22, por favor, queridão. Mateus capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas cercanias clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Deixa esse texto, por favor. Primeira coisa, essa mulher reconheceu Jesus como Senhor. Quem é o Senhor? Senhor é aquele que está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da tua história. Pastor, mas eu perdi o controle. Sim, você perdeu o controle, mas Deus não. Ele continua sendo o Senhor. Foi por isso que Davi pôde falar no Salmo de número 23, o Senhor é o meu e nada. Diga para alguém do lado, se o Senhor for teu pastor, nada vai te faltar. Diga, não vai te faltar saúde e nem doença. É nada. Nada no grego, no hebraico, no aramaico, nada é nada. Nada vai te faltar. Não vai te faltar sucesso e nem fracasso. Para você baixar a sua cabeça de vez em quando e reconhecer que você não é Deus. Nada vai te faltar, não vai te faltar dinheiro e de vez em quando, nada vai te faltar. Não vai te faltar filé mignon e nem filé nenhum de vez em quando. Nem macarronada e nem macarrão, nada, de vez em quando. De vez em quando você vai ter que fazer a campanha do ovo sim. Meio-dia come a gema, de noite come a clara, para que você dê valor ao camarão quando Deus colocar na sua mesa. Então primeiro reconheça Jesus como Senhor. Senhor, aquele que está no controle de tudo. Segundo, exponha para Deus a sua necessidade. Ela disse, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras, miséria e coração. Córdia, de onde vem a palavra cardiovascular. Então misericórdia quer dizer, ela estava dizendo que a minha miséria toque o seu coração. Nessa noite a sua miséria, a sua necessidade toca o coração de Deus. É por isso que o diabo fica endemoniado quando ele vê você dobrando seus joelhos para orar. Porque a palavra oração quer dizer pedir ajuda para alguém. Quando você dobra o seu joelho, você está dizendo, eu não tenho, mas você tem, eu não posso, mas você pode. Eu não sei, mas você sabe. Amém? Misericórdia, irmãos, a igreja caminha sobre duas pernas. Bate no chão com a esquerda, diga, graça, misericórdia. Para o ensaio tá bom. Agora é para aparecer na filmagem. Graça, misericórdia. Na graça, Deus me dá o que eu não mereço. Na misericórdia, Ele não me dá o inferno que eu mereço. Graça e misericórdia. Ela disse, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão. Por quê? Minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava dizendo, minha filha não está com epilepsia. Não vou levar minha filha no médico e não vou levar no psicólogo. Tem coisas que é para o médico, mas tem coisas que é para o Senhor.
Por isso que quando alguém ficava, irmão, doente, as pessoas levavam no médico. Quando ficava leproso, levavam ao sacerdote. Sabe por quê? Porque o que acionava a lepra era murmuração. Por isso que Miriam ficou leprosa. E é por isso que um leproso, ele tinha que ir para um lugar separado. Por quê? Porque murmurador, irmão, não pode ficar do lado de ninguém, senão contamina. Por isso que quando alguém se desvia, Deus não deixa ninguém visitar. Ele até reclama: engraçado, saí da igreja, ninguém me ligou, ninguém mandou um WhatsApp. Deus diz: esquece dele um pouquinho, deixa o murmurador lá quietinho, que ele só vai falar mal da igreja. Deixa ele lá quietinho, deixa. Aleluia. Ela disse: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa entender até onde vai o natural e onde começa o sobrenatural. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:15 que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Então entenda, quando é seu marido que está falando e quando é o vermelhinho através dele. Entenda até que ponto são os seus filhos naturalmente que estão ficando doentes antes de você vir para o culto, e quando é uma ação espiritual. Com ação espiritual só tem um que resolve: Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o seu problema fugir do seu controle, fugir do natural, procure Jesus. Só Ele tem a solução para a sua vida. Pastor, mas eu domino a situação. Se a sua empresa está saindo do natural, querido, da crise natural, procure Jesus. Pastor, mas eu domino, eu fiz curso de administração. Ayrton Senna morreu no terreno em que ele mais dominava, na pista. Pedro afundou no terreno que ele mais dominava, na água. Não faça nada sem Jesus. Dependa de Jesus. Coloque nas mãos de Jesus até aquilo que você já sabe, até aquilo que você já tem controle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ela disse: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava dizendo: pastora Nazaré, eu não abro mão do que é meu. Ela estava dizendo: a filha é minha e eu não abro mão. Sabe qual é o problema da nossa geração de crente, pastor Josi? É que nós temos aberto mão muito fácil das promessas de Deus, do casamento, da família, da bênção. Meu filho não tem mais jeito. Quem diz para você? Você teve, por que ele não tem? Ou você acha que você não dá trabalho para Deus? Deus permitiu os meus filhos darem trabalho para mim, para que eu entendesse o quanto eu dou trabalho para Deus. Então, querido, a filha é sua, o filho é seu, o emprego é seu, o sonho é seu, o ministério é seu. Não abra mão daquilo que é seu. Ela disse: Senhor, a minha filha, eu não abro mão daquilo que é meu. Não abra mão. Faraó fez 4 propostas para Moisés. Vamos adorar, mas adore aqui no Egito mesmo. Vamos adorar, mas não vou muito longe. Vamos adorar, mas não leve as crianças, eu quero ficar com a próxima geração. Vamos adorar, mas não leve o sacrifício, adore sem sacrifício. Mas em Êxodo capítulo 10, versículo 26, Moisés olha para Faraó e diz: não vai ficar nenhuma unha daquilo que é nosso. Faça assim com a mão, irmão, faça assim, faça. Tenta ver a sua pontinha da unha. Diga assim: Satanás, eu não abro mão da promessa de Deus na minha vida. Diga: eu quero o pacote completo de Deus. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:37 que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Não abra mão do seu ministério, não vai ficar nenhuma unha. Você não vai levar nenhuma música para o cemitério. Você não vai levar nenhum sonho para o cemitério. Você não vai levar nenhum talento, nenhum livro que não foi escrito para o cemitério. Não, você vai cumprir as promessas que Deus tem na sua vida. Você vai se tornar um agente de milagre para a sua família, na empresa onde você trabalha e as pessoas que cruzarem o seu caminho, em nome de Jesus. Não vai ficar nenhuma unha daquilo que é seu, daquilo que é nosso, para o diabo. Não vai ficar. Então lidere a vitória da sua família. Se posicione. Diga para alguém do lado aí: se posiciona, queridão. Deus determina quando chega a nossa vitória. É Deus que determina quando. E não adianta bater pezinho e dizer: eu quero antes. Não rola.
Com Deus não rola. Deus não é igual aquele pai bonachão que o filho faz o escândalozinho e a mamãe no mercado diz: pega, pode levar meu filho, em casa a gente conversa. Nem conversa nada. Deus não é assim, irmão. Deus não é um pai bonachão. Deus determina quando, mas somos eu e você que determinamos quanto. Se nessa noite você veio com uma caneca, Ele enche. Se você veio com um balde, Ele enche. Se você veio com uma caixa d'água, Ele enche. Agora, se você veio com um caminhão-pipa para sair, irmão, aguando toda a cidade com aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai encher nesta noite. Ele vai encher nesta noite. Ele te dá de acordo com a sua visão. Se a sua visão for Jerusalém, Ele te dá o quê? Boa medida. Se for Jerusalém e Judeia, boa medida, sacudida. E se for Jerusalém, Judeia e Samaria, Ele te dá boa medida, recalcada e sacudida. E se for Jerusalém, Judeia e Samaria, confins da terra, Ele te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quantos querem transbordar nessa noite? Quantos querem transbordar nessa noite? Pastor, mas o que eu tenho já está bom. Está bom para quem é egoísta, irmão. Está bom para quem quer só se autossuprir, quem é consumidor. Agora, quem é empreendedor das coisas de Deus e quer compartilhar com muita gente, diz: eu sei que está bom e sou agradecido, mas eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu quero até transbordar na minha vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí, diante de tudo isso, essa mulher fica esperando que Jesus olhe para ela e resolva o seu problema imediatamente. Sabe o que Jesus faz? Aquilo que o peixe faz. Nada. Jesus não fala nada. Pastor, como que eu levo minha família à vitória? Tendo maturidade para vivenciar o momento do silêncio de Deus. Vai ter momento em que o céu vai se calar. Por favor, não procure ouvir profetas da terra. Não fique correndo atrás de visagem nem de revelamento. Não, viva o silêncio de Deus. Os filhos de Deus vivenciam o silêncio de Deus. Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não respondeu nada. Então entenda, irmão, tenha maturidade, tenha postura para viver o silêncio de Deus. Vai passar. Não vai ficar para sempre não, irmão. Deus não se esqueceu de você. Na hora certa Ele vai falar. Quantos já leram o livro de Jó, por favor? Jó, a Bíblia diz que ele perdeu 11.500 animais. Jó perdeu seus 10 filhos. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu a sua esposa. Porque tem mulher que é igual andorinha. Está com o marido no verão da prosperidade, mas o abandona no inverno da adversidade. Então Jó perdeu tudo. E aí quando você perde tudo, você recorre aos seus amigos. Então chega o melhor amigo de Jó no capítulo 4, versículo 8, e diz assim: Jó, segundo o que eu tenho visto. Diga para mim, visão humana. Diga visão da terra. Diga ótica de homens. Segundo o que eu tenho visto, Jó, você está colhendo o que você plantou. Irmão, quem tem um amigo desse não precisa de Satanás na vida. Amigo que, pastor, deixa eu bater uma selfie. É meu amigo, aí deixa eu bater selfie. Irmão, na hora que está tudo bem é fácil. Na hora que você está com dinheiro no bolso, isso é muito fácil. O melhor amigo do Jó diz no capítulo 4, versículo 8: Jó, segundo o que eu tenho visto, você está colhendo aquilo que você plantou. Aí o Jó sai dele e vai conversar com quem? Com Deus. Única alternativa. Jó no capítulo 10, versículo 4, pergunta para Deus: Senhor, tu tens olhos de carne, ou seja, tu vê como vê o homem, tu está me vendo como me vê o ele faz. Sabe o que Deus respondeu para Jó? Aquilo que o peixe faz. Niente. Nada. Não responde nada. Do capítulo 10 ao versículo 4, Deus não responde nada para o Jó. Aliás, a resposta do Jó, Deus dá para o Samuel, que nem havia perguntado. Samuel 16 e 7. Samuel, eu não vejo como vê o homem. Samuel disse: não te perguntei nada, não, só estou respondendo Jó. Para o crente que lê Bíblia entender que eu não deixo ninguém sem resposta. Só, às vezes não respondo do jeito que ele quer e no tempo que ele quer. Eu não vejo como vê o homem, Samuel. Do capítulo 10, versículo 4 ao capítulo 38, Jó ficou no silêncio de Deus.
Mas a Bíblia diz no capítulo 38, versículo 1, que Deus quebrou o silêncio de Jó. Diga, glória a Deus. Diga, até eu já estava ficando agoniado. E a Bíblia diz que Deus falou com Jó do meio de um redemoinho. Por que Deus falou com Jó do meio de um redemoinho? Porque foi o vento que matou os filhos de Jó. Pastor, não estou entendendo. Eu explico. Deus vai te levantar exatamente através daquilo que tentou te matar. Acho que ainda não entendeu, vou tentar desse lado. Aquilo que tentou matar você, roubar a sua esperança, roubar o seu sonho, roubar a sua força, é exatamente esse elemento que Deus vai usar. As pessoas que tentaram falar mal de você, Deus vai usar elas para promover você. O mesmo Amã que tentou matar o Mardoqueu foi o mesmo que segurou a sela do cavalo, dizendo aqui, ó, esse aqui é aquele do qual o rei se agrada. Por isso que Jesus esperou Pedro com uma fogueira, irmão. Quando foi perdoar o Pedro, porque o Pedro havia negado diante de uma fogueira. Diante dos mesmos elementos que o diabo tentou te envergonhar, Deus vai te exaltar, Deus vai te dar vitória, Deus vai fazer milagre na sua vida. A não ser que você não queira. Quantos querem? Aleluia. Ela viveu o silêncio de Deus. Ela viveu o silêncio de Jesus. E aí os seus discípulos chegaram e disseram, mestre, despede essa mulher. Você sabe que não tem coisa, né, pior do que uma mulher gritando, né, irmã? É fácil. O grito feminino é agudinho. E os discípulos disseram, mestre, despede ela. Jesus olha para ela e resolve falar com ela. Diga amém. Diga glória a Deus. Jesus olha para ela e diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como se um não bastasse, ele dá um segundo não. Não é bom, e agora é pior, chama ela de cadela. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para uma cachorrinha. Se fosse você, trocava de igreja no outro dia. Se fosse, aqui não, mas se fosse lá, ia vir tudo congregar aqui com a pastora Nazaré. Tudo. Que? Pastor me chamou de pitbull, não vou mais na igreja. Ele me chamou de Rottweiler, não vou mais. Fosse uma América até aqui, né? Você está me entendendo, irmão? Depois que você vence o silêncio de Deus, Deus prepara você através do não de Deus. Você está disposto a ouvir o não de Deus? Entenda que o não de Deus já te livrou de tanta coisa que você nem sonha. Quando você lê a Bíblia Sagrada, há nesse livrinho aqui, na minha Holy Bible, há nesse livrinho aqui 8.226 versículos contendo a palavra não. É bastante não, irmão. 8.226 versículos contendo a palavra não. Quando você lê Êxodo 20, dos 10 mandamentos, 7 é Deus dizendo, mas não é escrito ali, não comerás danoninho, há? Porque Deus só diz não para aquilo que pode nos prejudicar. Pastor, quando é que Deus diz não? Quando Deus tem o melhor para você. Então por que ele fica em silêncio, pastor? Porque Deus é igual aquele pai que projeta dar uma bicicletinha top para o filho no final do ano, mas ele não pode falar nada. Porque se falar, o filho começa, é quantas marchas? É ouro, é aro 16 ou é aro 26? É roxa ou é rosa? Como é que ela é? Tem cestinha ou não tem cestinha? Então Deus não fala nada. O pai não fala nada. Aí de repente num dia chega o filhinho com a bicicletinha, com a rodinha desse jeito assim, todo enferrujado, e diz, ô pai, a vizinha ganhou uma bicicleta nova e quer vender essa baratinho. Mentalidade de pobre. Quer vender baratinho. O pai olha para aquela bicicleta, olha para o filho, ele não pode dizer que tem uma esperando o final do ano. Irmão, é assim que Deus trabalha. Se Deus está em silêncio com você, é porque Ele não está preparando nada para você. A bicicletinha já está lá comprada. Ele está preparando você para a bênção que Ele tem. Ele está primeiro te dando maturidade. Ele está primeiro te dando humildade. Primeiro Ele está te dando, meu irmão, espírito de gratidão a Ele. Amém? Palavra esquisita, né, gente? Mas se você quer ter
vitória na sua família, vença a fase do silêncio, vença os nãos de Deus, porque nenhum não de Deus dura para sempre. Aí a Bíblia diz que essa mulher fez o quê? Ela se prostrou, estou agora perdido já, vamos lá. Vamos tentar o versículo 24, 25. E ela chegou e fez o quê? Eu acho que essa mulher, pastora Nazaré, era amiga da mulher samaritana. Acho que a mulher samaritana disse: amiga, se você quiser ganhar o coração de Jesus, tem que adorar, porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Aí ela chegou e adorou. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Não, levanta a mão com vontade, não coça a orelha não, levanta a mão. Nunca mais esqueça isso, pelo amor de Deus. Se você deletar toda a mensagem e lembrar do que eu vou te falar agora, já está tudo certo. Já valeu minha vinda aqui. A palavra adoração na etimologia quer dizer proskunel, que quer dizer um cachorro lambendo seu dono. Quantos adoradores nós temos aqui? Quem aqui tem cachorro em casa? Todo pobre tem. Todo pobre tem cachorro, um nome comprido e vários filhos. E muito apetite. Eu tenho uma cachorrinha chamada Amora. Se eu chegar em casa dia de chuva com calça branca, a Amora suja tudo, que ela fica doida. Se eu deixar ela lamber a minha boca. Se eu deixar a porta do quarto aberta, ela pula para cima da cama e dorme no meio de mim e da filha da minha sogra. A Amorinha, irmão, olha, aquela tem outra por dentro. Ela só falta falar. Cachorro é diferente do gato, porque o gato chega o ladrão, ele sobe no muro e miau, vai embora. O cachorro não, quanto mais pequenininho, mais barulhento ele é e mais ele protege a casa do dono. Pastor, o que é ser adorador? É proteger a casa do dono, é amar a casa do dono. O cachorro, se você dá comida, ele come. Se você dá água, ele bebe. Se você não dá, ele não bota a patinha aqui e diz: como é que é? Vai dar ou não vai dar? Se você não dá, ele não reclama. Isto é adorador. Adorador não serve a Deus por conveniência. Adorador não serve a Deus quando tudo está sob o seu controle. Adorador, se o que Deus dá, ele desfruta. E quando Deus não dá, ele sabe que Deus está preparando ele para algo em que Deus vai dar, que é muito maior e é muito melhor. Isto é adoração. Grave esta frase, pelo amor de Deus: adoração não é o que você realiza, não é a sua performance na hora de cantar. Não é, adoração não é o que eu estou fazendo aqui agora, pregando. Não, irmão. O Leandro Carnal, o ateu, professor da Unicamp, ele fala muito melhor de Bíblia do que a maioria dos pastores que eu conheço. Adoração não é aquilo que você realiza, adoração é aquilo que você prioriza. Qual tem sido as tuas prioridades? Sua prioridade tem sido a sua família, sua prioridade tem sido o seu Deus, sua prioridade tem sido a sua igreja, sua prioridade tem sido a sua adoração, sua prioridade tem sido ver este lugar como um posto de combustível, onde você chega, abastece e sai queimar o combustível, sai distribuindo aquilo que você recebe dele. Isto é adoração, irmão. Adoração é você servir a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aleluia. E aí, essa mulher, diante das palavras de Jesus, sabe o que ela faz? Ela não se ofende. Quem é maduro não se ofende, não ofende e não se defende. Ela não disse: se é assim, está me chamando de cachorra. Ele disse: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para uma cachorra. Mas não é uma cachorra vira-lata, gente. É uma cachorra de estimação que vive dentro de casa, assim como a minha Amorinha. A Amorinha gasta mais com pet shop do que eu com cabeleireiro. Não sei porquê, Wagner. Não ri porque você está ficando também. Eu tenho visto as tuas fotos. A Amorinha, quando a dona da pensão vira de costa, eu pego a comida e coloco na boca dela. A Amorinha come do que eu como. Você está me entendendo? Tudo aquilo que é de Jesus, Ele vai liberar sobre a sua vida. A Bíblia diz que você é co-herdeiro de Jesus, então você vai herdar o que Jesus herdou. Então, irmão, não meça o seu sucesso
pelos seus resultados circunstanciais. Você vale muito mais do que isso. Você é muito mais do que isso. O que Deus está fazendo na sua vida é algo preparatório. Dentro de ti há uma semente. Olha aqui para mim. O seu passado está na sua mente, mas o seu futuro está na sua semente. A semente dentro de você. A semente de esperança. A semente de milagre esperando para serem verbalizados no mundo espiritual. Então não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos. Não desista, pelo amor de Deus. Porque se você desistir, Deus vai tirar isso de você e vai colocar na vida de outra pessoa. Diga para Deus: não passe de mim tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se você quer uma vida de vitória, o que você precisa fazer é tomar o posicionamento desta mulher. Versículo de número 28, por favor, para que eu possa encerrar. 27, por favor. Aquela mulher disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não é do lixo. Não é do lixo. É da mesa do seu Senhor. Sabe por que Davi trouxe Mefibosete para a mesa? Mesmo Mefibosete sendo todo aleijado. Porque quando Mefibosete sentasse na mesa com Davi, a toalha da mesa iria cobrir as imperfeições de Mefibosete. Não interessa se você chegou aqui nessa noite atrofiado na sua alma. Não interessa se você chegou aqui nessa noite atrofiado no seu espírito. O que interessa é que a toalha da graça de Deus vai cobrir as tuas imperfeições. E Deus vai te dar o direito, o rei vai te dar o direito de você sentar-se na mesa junto com Ele. A Bíblia diz que os dois discípulos a caminho de Emaús disseram: olha, quando a gente andava com Ele, que Ele nos abria as escrituras, o nosso coração queimava. Mas quando eles sentaram à mesa, os olhos se abriram. Nessa noite, sente na mesa com Ele, e os seus olhos se abrirão. Você vai começar a ver todas as coisas com os olhos de Deus. Você vai começar a olhar o inimigo com os olhos de Deus. 1 Samuel 17, estava todo mundo chamando Golias de gigante. Davi não chama ele de gigante, Davi chama ele de incircunciso. Por quê? Porque quando você dá um nome errado para o seu inimigo, você está potencializando o poder dele. Não potencialize o poder do diabo. Entenda que se você se sujeitar a Deus, resistir o diabo vai fugir de você. Na verdade não é de você, é de quem está dentro de você. Jesus olha para a mulher no versículo 28 e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso para contigo feito conforme tu desejas. Jesus estava dizendo: o que vai acontecer não é porque eu quero que aconteça, é porque você desejou. O que você tem desejado, irmão? O que você tem sonhado? Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. O que você tem desejado? Em que nível você quer viver em Deus? Que nível de promessa você quer realizar em Deus? Que nível de sonho você quer realizar em Deus? Você já desistiu? Você acha que viveu tudo? Querido, até aqui foi um estágio. Até aqui foi um estágio. Daqui para frente, até aqui foi só para você aprender como não fazer daquela forma. Daqui para frente, inicia-se um novo ciclo. A Bíblia diz que desde aquela hora, diga comigo, a minha hora. Só as mulheres, a minha hora. Não, com força, assim como se você estivesse gritando com o marido quando entra com o pé sujo dentro de casa, depois você limpa a casa. Diga, a minha hora. Os homens agora, para humilhar as mulheres, os homens, a minha hora. Ah, acabou, irmãs. Foi mal. Beijinho no ombro, desculpa aí. A nossa hora é agora. Quando virou 2020 para 2021, Deus deu uma bênção para todos nós aqui, a mesma bênção. Um ano,
365 dias, 52 semanas, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.563 segundos, para todos nós iguais. O que você vai fazer com isso que Deus te deu? Há uma semente dentro de você chamada tempo. Um tempo que Deus deu para mim e para você é uma semente. É uma semente. Esta 1h30 que você está aqui dentro desse lugar, isso é algo profético. E uma chave pode virar dentro de você. Você vai voltar para casa, seu marido, sua esposa vai dizer: o que houve? Diz: uma chave virou aqui dentro, não sei te explicar. Mas parece que escamas saíram dos meus olhos. Teve um pastor lá com cabeça de cearense, um baixinho, que ele pregava de um jeito estranho. Mas no meio da mensagem dele, ele largava uns negócios que... Deixa o Espírito Santo transformar tudo aquilo que você ouviu na sua hora. E a Bíblia diz que desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Desde aquela hora, sua filha ficou sã. 2021 não vai ser como 2020. 2021 vai ser extraordinário. Pastora Nazaré, se prepara para consagrar mais pastores, porque vai precisar. Para a quantidade de culto. A senhora vai olhar para esse lugar e vai dizer: mas eu gostava tanto desse lugar. Senhor, eu estava tão satisfeita. Esse lugar vai ficar pequeno, irmão. Esse lugar vai ficar pequeno, porque a hora de Deus está chegando. A hora de Deus está chegando. E quando chegar a hora de Deus, as coisas vão acontecer, mesmo que você não esteja no controle. Quando minha esposa estava grávida da minha filha Débora, 7 meses, eu trabalhava como cabeleireiro. Meu olho começou a amarelar, minha barriga começou a inchar e crescer, ficou do tamanho da barriga dela, grávida de 7 meses. Fomos na infectologista, ela disse: você está com hepatite. E eu disse: qual? Ela disse: tem 3, 2 tem cura, uma não, você pegou a que não tem cura. E eu olhei para o céu e disse: valeu, senhor, é muito legal, muito querido. Aí ela disse: você vai morrer em 10 anos, porque a sua hepatite não tem cura. Meu medo não era morrer, irmãos, era deixar minha esposa viva. Porque o padre que nos casou disse até que a morte dela separe. E aí ela disse: não estou preocupado com você, porque você vai morrer em 10 anos. Eu estou preocupado com ela, porque a hepatite que você tem, se ela pegar, é tão perigoso na gravidez quanto a rubéola. Corre risco de morte ela e a sua filha. E eu, como bom crente imaturo, fui para casa chantagear Deus. E eu escrevi 7 motivos porque Deus tinha que me curar. Quem nunca? E Deus olhando lá de cima. E eu lá com 7 motivos. 4 motivos não tinha versículo bíblico, mas 3, eu disse agora, esses últimos 3 eu não vai aguentar. Vou citar a Bíblia para Deus. Agora eu convenço ele. Até o diabo citou a Bíblia para Jesus, irmão. Mateus capítulo 4, ele citou o Salmo 91, versículo 11. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus não se impressiona com quem cita a Bíblia para ele. Jesus se impressiona com quem se torna a Bíblia em que as pessoas estão lendo. E aí Deus me ganhou no cansaço. Eu disse: tá bom, o senhor não sabe brincar, não sei porque que o senhor desce para o playground, não tem jeito, eu desisto. Aí ele disse para mim: então pega o óleo ali e te unge. Eu digo: não, isso aí já é heresia. Porque a Bíblia diz que tem que chamar os presbíteros. Irmão, crente ruim, pastor, até para receber a cura complica. Crente ruim, pastor Amaris, até para ser abençoado complica. Aí ele me chamou lá para frente, mas eu não vou. Se ele quiser, me cura aqui. E fica com a cara que parece um cavalo comprido. O crente ruim, irmão, até para ser abençoado complica. Como diz o Thales Roberto, é fácil demais viver em paz. A gente é quem complica tudo. Aí Deus me disse: pega esse óleo e te unge, cabeção. E eu me ungi.
Só que junto com a hepatite eu tinha um mal-estar de gases desse lado aqui. Peguei o óleo e me ungi, irmão. Passou o tempo, eu voltei na infectologista com o exame. Ela disse: você está curado? E eu disse: glória a Deus. Ele disse: como é que foi? Eu disse: Jesus me curou. Eu peguei óleo e ungi meu fígado. E ela olhou para mim assim com uma cara assim, tipo, que vontade de dar um tapa. E ela disse: ô amigo, o fígado é do outro lado. Irmão, não se deve duvidar de Deus, mas eu duvido que naquela hora Jesus não deu uma gargalhada. Ela disse: amigo, o fígado é do outro lado. Daí eu dei a risada. Porque quando chega a nossa hora, irmão, e a gente crê, a gente confia, a gente acredita, a gente entende que Hebreus 13:8 ainda existe. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando chega a nossa hora, mesmo que eu e você oremos errado, Ele realiza o milagre, Ele realiza a bênção, Ele libera o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Quem acredita nisso, fica em pé aplaudindo ao nome do Senhor. Aleluia! Minha filha, irmão, que estava no ventre da minha esposa, hoje tem 22 anos, é tecladista da igreja, casada. Estamos esperando um neto. Não morreu. Minha esposa não morreu. Eu não morri, o que não mata. Valeu. Não morri. Estou aqui, irmão, firme e forte. 49 anos de idade. Eu de longe e de costa pareço até um menino, irmão. De longe e de costa, bem de longe, pareço até um menino. Querido, sua vida não saiu do controle de Deus. O mesmo Jesus que estava lá, que liberou aquela palavra para aquela mulher e sua filha foi curada. Se é para bater foto, bata com estilo. O mesmo Jesus que estava lá, está aqui nessa noite. Amém? Quem tem mão esquerda aí, por favor? Levante. Coloque em cima da cabeça. Quem tem mão direita? Coloque no seu coração. Feche seus olhos. Quero fazer uma oração por você de fé. Eu vou começar orando por você e depois eu quero terminar orando com você. Pode ser? Pai, no nome de Jesus, nós liberamos uma palavra profética sobre esta igreja. Nós liberamos uma palavra profética sobre esta congregação, Senhor. Satanás veio com muita fúria em 2020 para tentar desajustar, tentar descompensar, mas foi vencido. Foi vencido por orações, foi vencido por adorações, por pessoas que estão neste lugar com propósito, entendendo que fazem parte, que não apenas congregam numa igreja, mas fazem parte de uma família. Pai, no nome de Jesus, nós queremos liberar uma palavra de crescimento para este lugar. Nós queremos liberar uma palavra profética para este ambiente. Derrama, Senhor, o cumprimento das promessas que o Senhor tem falado profeticamente para este lugar. Senhor, começa a mudar a mentalidade dos teus filhos. Começa a dar uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de autoliderança, uma mentalidade de maturidade, que os teus filhos recebam identidade, que eles saibam quem eles são em Deus, que eles saibam que eles e você são a maioria, Senhor. Então libera, se houver nesta noite pessoas enfermas, libera a tua cura. Se houver nesta noite pessoas desempregadas, libera, Senhor, uma porta aberta de emprego. Se houver nesta noite pessoas com salário indigno de manter a sua família, que haja promoção de emprego. Se houver pessoas nesta noite com crise no seu casamento, Senhor, alinha o casamento dos teus filhos. Aumenta o amor da esposa pelo esposo, do esposo pela esposa, dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Começa a liberar a bênção geracional das famílias. Começa a liberar, Senhor, uma unção de fortalecimento, de ousadia sobre a vida da pastora e do pastor.
sobre a vida dos obreiros desta casa, os diáconos, os músicos, as musicistas, os profetas e profetisas. Começa a liberar sobre este lugar, Senhor, toda sorte de bênção no mundo espiritual, Senhor. Nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda ao nome do Senhor em gratidão.